Presidente, boa noite, os colegas vereadores. Nós colocamos um projeto de lei, eu queria me manifestar com relação a esse projeto apresentado pela nossa bancada, que é o projeto para regularizar os pedágios solidários na cidade. Essa situação ela veio à tona quando o meu colega Maximino, na última sessão, né, se manifestou na tribuna, onde houve uma situação ali envolvendo uma pessoa, um cargo de confiança, né, do governo municipal, e um grupo de voluntários que fazia uma arrecadação para tratamento de saúde do menino João Emanuel. Isso até porque se destacou, até porque essa questão do voluntariado aqui na cidade, a gente tem uns exemplos bem práticos, assim, tem muitas pessoas que doam o seu tempo na organização, por exemplo, do Fest Queijo, que a diretoria é toda voluntária, as pessoas que se dedicam também de forma voluntária na CBF, a gente pode citar a Corporação de Bombeiros, a maioria dos servidores dos bombeiros são bombeiros voluntários, né? E realmente talvez eu acredito que tenha faltado um pouquinho de sensibilidade, empatia, talvez da parte desse servidor, naquela abordagem feita ao grupo das mulheres ali que estariam realizando então esse pedágio solidário, né? Se inclusive gerou uma certa repercussão, isso chegou até a ser vinculado no meio de comunicação, houve diversas reações, pessoas que apoiam, pessoas que desaprovam a realização dos pedágios, a forma como são realizados, né? E aí, vendo essa situação toda e percebendo que na cidade nós não tínhamos um regramento para esse tipo de evento, né, de situação, a bancada do MDB passou a discutir, então, feito, então, um regramento, que a gente tivesse um dispositivo legal que pudesse, então, regrar essa situação. Nos reunimos, inclusive, com algumas dos membros desse grupo que fazia o pedágio, que foram diretamente afetadas por aquela situação, e então, juntamente também com o apoio da assessoria jurídica da Câmara, né, esse projeto a gente vem, então, apresentar hoje para os colegas vereadores. Esse projeto ele se justifica, então, para melhor organização dos pedágios solidários realizados no município de Carlos Barbosa, visto que até então não há previsão legal sobre essa matéria. Justificamos ainda esse apontamento, uma vez que os pedágios têm sido alvo de reclamações frequentes, especialmente da parte dos motoristas. Motoristas alegam que a realização dessas ações atrapalham o fluxo regular dos veículos, bem como colocam em risco tanto os usuários da via como os próprios voluntários que realizam as abordagens. Por isso, então, nós vimos a necessidade de definir normas que regrem essa realização dessas pedágios. Também a gente percebe que há reclamações em relação às datas, frequência com que essas ações são realizadas, bem como o elevado número de pontos de coleta. Temos ainda que considerar que, além das entidades legalmente constituídas, com CNPJ e tudo isso, né? Essas entidades que têm CNPJ, muitas delas sobrevivem basicamente dos donativos angariados com a realização dos pedágios, mas também, do outro lado, há que se regrar a realização de pedágios solidários solicitados por parte de pessoas físicas, ou por grupos de pessoas físicas que também, de forma voluntária, participam desse tipo de ação, normatizando em quais situações específicas a matéria a hora tratada se aplica. Por assim, a gente apresenta esse projeto, que está à disposição dos colegas, né? Então, ele visa a regularização dos pedágios solidários em nosso município. A gente conta com a apreciação e a contribuição dos nobres colegas para que esse seja aprovado.
Obrigada, presidente. A parte, se alguém quiser. Maximino. Posso? A parte, então, Maximino, a vereadora Ariane e o vereador Kleber. Maximino. Sim, presidente, obrigado a todos os ouvintes que estão conosco. A nossa colega que trouxe esse assunto novamente, e a gente precisa fazer algo que seja assim palpável, né? Que seja justo. Eu tenho certeza que todos os nossos colegas vereadores podem contribuir com sugestões para nós fazer o melhor projeto possível, para que fique bem essas pessoas que trabalham voluntariamente, muito fazem por Carlos Barbosa, muito fazem por nossos irmãos. Então, eles precisam ser amparados também e reconhecidos, né? São pessoas que trabalham em clubes, que trabalham em comunidade, igreja, salões de festas, nas ruas para ajudar as pessoas que enfrentam momentaneamente dificuldades. Então, a gente também, nós estamos se solidarizando e mostrando que a gente está aí para ajudar. Obrigado, presidente. Obrigado, Maximino. Próximo, então, vereadora Ariane. O microfone, vereadora, está desligado. Eu? Agora sim. Sim. Desculpa. Boa noite a todos. Eu só queria comentar um pouquinho desse pedágio que foi realizado. Olha só, sem saber que ia dar polêmica, sem saber que isso ia chegar na Câmara, ou até sem saber que o Maximino ia ler a fala dele na última sessão. Aquele sábado, eu estava passando na rua Júlio de Castilho, portanto, o pedágio que eu peguei foi na frente da Júlio de Castilho, ali, se eu não me engano, na frente do banco, aquele banco novo, que acho que é Cressol, alguma coisa ali, frente da loja Paludo, melhor dizendo. E o que me chamou a atenção nesse pedágio foi que tinha uma pessoa correndo no meio entre os carros. Aí, eu estacionei o meu carro ali, bati foto, inclusive, sem saber de toda essa polêmica que tinha gerado, mostrei para o Maximino as fotos. Aí eu estacionei, eu fui ali, não tinha identificação para quem era, para nem o motorista ver que ela era identificação desse pedágio. Tinha uma menina com uma fita no cabelo e uma menina do lado vestida com roupa de palhaço. Parei, fui lá, falei com a menina, eu perguntei, para quem é esse pedágio? Aí ela me disse, aí ela me mostrou uma placa que estava colocada assim na calçada para quem vai para o sentido ali para frente ali do Baratos. Aí tinha a placa desse menino aí. Até eu peguei, eu bati a foto da placa, tudo. Perguntei de onde era esse menino. Ela me disse ele Lindolfo Collor, que não era de Carlos Barbosa. Tudo bem. Aí tá, continuou. Só que, com relação aos cones, que foi que gerou todos os problemas, ali na Júlia de Castilho, quando eu passei, tinha os cones. E aí tem um protocolo que as meninas responsáveis por esse pedágio assinaram, mas não quiseram retirar, porque lá tem uma cláusula que diz que se não devolver ou estragar os cones, tem um custo. E elas alegaram para isso que não foram tirar o valor, os cones. E aí, claro, quando gerou conflito, que alguém viu da prefeitura, eu nem sei quem foi lá, chamou a atenção e gerou todo esse conflito. Eu também sou a favor de regularizar esses pedágios, e regularizar assim, da melhor forma possível, porque eu acho que assim, já virou um pouco de abuso em Carlos Barbosa o número de pedágios. Obrigado. Obrigado. Vereador Kleber. Quanto aos pedágios, eu sou a favor da regularização, mas eu acho que deveria ser só para as entidades, não para pessoas físicas.
Porque se toda pessoa física que tem em Barbosa alegar que tem um familiar doente, pode até ser em outro estado, e quiser fazer um pedágio, nós vamos ter inúmeros pedágios por mês. Então, eu sou a favor que seja para as entidades, e aí, se por um acaso, tipo, vamos limitar 2 pedágios para cada entidade. Aí, se uma entidade quiser abrir a mão de um pedágio deles para uma pessoa física, eles podem fazer, entendeu? E quanto a outra coisa, os pedágios têm que ser cuidado, limitar os dias. Eu penso assim, ó, não fazer em véspera do dia dos pais, dia das mães, no sábado do pagamento, que a cidade está empilhada. Eu teria que ter um regramento, tipo, no máximo 2 lugares por pedágio, no dia do pedágio, fazer em 2 lugares, 2 ruas só. E tentar evitar ao máximo o centrão, porque é muito movimento de carro. E isso dá um transtorno para a nossa cidade aí no centro, quando começa esses pedágios aí, que é complicado. E se tu sai da Ponte Seca, tem uma turma na Ponte Seca, uma turma aqui no meio na frente do posto chá, uma turma na Sérgio Pereira, uma turma no Baldaço. E geralmente quem passa no pedágio passa em todos, porque a cidade pequena no sábado do pagamento, o pessoal vive rodando em toda a cidade, né? Eu acho que é interessante a gente regrar, temos que pensar bem, fazer um troço que vai funcionar direito e que não venha a trazer problemas também para os que vão precisar desses pedágios. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Kleber. Regiane, ainda tem um resto de tempo, vereadora? Vereador colega Kleber, a maioria desses pontos que o vereador apontou ali foram apontados ali. A gente limitou também para as pessoas físicas em quais situações tentamos limitar também, até porque eu acredito que, independente da pessoa ser moradora de Carlos Barbosa, de outro estado ou não, isso, independente de qual lugar a pessoa que necessite mora, o ideal, e Deus queira que nunca ninguém em Carlos Barbosa precise de 12 milhões para um tratamento de uma doença rara que não tem cobertura do Estado, né? Então, eu acredito que isso a maioria desses apontamentos que o vereador Kleber fez estão pontuados, foram colocados ali no nosso projeto. Aceitamos, claro, outras sugestões e gostaríamos que os colegas também nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos para os colegas. A gente fez porque realmente o que se percebe, muitas vezes se discute situações inúmeras vezes e a gente não sai do chão. Eu acredito que teve gente talvez que disse, mas já estão com o projeto de lei. Eu acho que tem que fazer. Nós não precisamos ficar discutindo esse 2 anos, 1 ano, 2, para poder apontar uma solução para o problema. É um problema que vem se repetindo já há algum tempo. Talvez o que aconteceu ali com esse servidor foi a gota d'água para que a gente chegasse nesse ponto e precisasse realmente regrar e criar um dispositivo legal. Claro, com a contribuição, o Poder Executivo também vai ter que, através da secretaria competente, né, dar a sua contribuição, até porque aquilo que eu falei para vocês, e acho que o voluntariado ainda é uma situação que a gente se destaca dentro da nossa cidade. Eu acho que era isso, presidente. E como eu falei, nós que elaboramos ali o projeto, nos colocamos também à disposição para maiores expressões que os colegas vereadores e a comunidade achar pertinente. Obrigada, presidente.